Olá, queridos, está no ar mais um Cabeça para Cima. Sempre muito bom estar com você, poder fazer aí, entrar na sua casa, fazer companhia a você falando do amor de Jesus, né? Melhor ainda, saber que o que a gente faz aqui tem conseguido chegar até você, abençoando a sua vida. Nossa missão concretizada, realizada e atestada por você. Literalmente, isso não tem preço. Muitíssimo obrigada por compartilhar conosco, por mandar sugestões para os programas e, especialmente, um agradecimento especial para você, que também tem tido a visão correta a respeito do que fazemos aqui na Boas Novas, uma missionária sempre pronta para divulgar o reino de Deus, para transmitir Jesus. 24 horas é o que fazemos aqui, transmitir Jesus e falar do amor dele a todas as pessoas. Que bom que esse amor tem chegado até você também. Muitíssimo obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. Que a boa mão do Senhor, ela se mantenha sobre a vida de cada um de vocês, trazendo graça, misericórdia e, se for da vontade dele, o atendimento aos desejos do teu coração. Cabeça para Cima de hoje, a gente vai conversar sobre um tema que ele pode até parecer um tema muito polêmico, mas nós não queremos trazer polêmica, nós queremos trazer reflexão e entendimento. Servir a Deus, aliás, amar a Deus sobre todas as coisas e servi-lo de uma maneira correta, isso requer um padrão de obediência bíblico que precisa efetivamente ser seguido. Você concorda com isso? Temos que obedecer o que diz a Bíblia para poder servir a Deus de uma forma correta. Quando a gente pega essa linha de raciocínio e a gente aplica ela à Igreja de Cristo, especialmente quando a gente começa a olhar a Igreja primitiva e a Igreja atual, às vezes temos a sensação de determinadas discrepâncias que elas são até certo ponto incômodas. Cabeça para Cima de hoje, nós queremos exatamente conversar sobre a igreja primitiva e a igreja atual e entender semelhanças e diferenças entre essas duas. Começamos com o nosso informativo. Para compreendermos melhor o cenário da igreja atual em relação à igreja primitiva, temos que voltar ao início da igreja. No livro de Atos dos Apóstolos, encontramos uma narrativa de como foi o começo da igreja de Jesus Cristo aqui na Terra. A igreja que Jesus iniciou sofreu muitas perseguições. Os apóstolos foram presos, alguns apedrejados, outros mortos, e tudo isto porque eles davam o testemunho de Jesus Cristo. A igreja atual deve seguir esses princípios, mas o que se encontra é um povo que muitas vezes não testemunha o real princípio da palavra de Deus. É isso aí, vocês ouviram um pouquinho do nosso informativo e é bom a gente lembrar que muitas vezes a gente emite uma opinião ou um juízo de valor a partir de uma realidade muito próxima da gente, né? O que distorce a nossa visão pode distorcer também o nosso entendimento, né? Hoje a gente vai falar sobre a igreja primitiva e a igreja atual. E para nos ajudar nessa reflexão, eu tenho a honra de receber aqui no estúdio Sandra de Andrade. Sandra é pastora na Igreja Missionária Cristã, é também fundadora e presidente da Revifé. Isso. Né? Isso aí. Que bom ter você aqui. Quanto tempo você não vem no Cabeça? Celeste, eu louvo a Deus a lembrança de me resgatar, né? Amo esta casa, amo este programa e estou sempre pronta, na medida do possível, a corresponder, né? Que bacana. Um assunto assim maravilhoso e extremamente importante. Eu agradeço muito a você, a Deus, por lembrar de mim para participar. Que bom, que bom. Obrigada, obrigada mesmo por estar aqui. Nada. Também conosco, Anderson Bravo, ele que é pastor auxiliar na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Plena Unção. Anderson também é conferencista internacional, é escritor e muitíssimo obrigada por estar aqui, nos dando a honra da presença. Não é Antenados, né? Eu estava aqui já pensando aqui, como é que eu vou falar, né? É uma alegria poder estar aqui pela primeira vez. No Antenados a gente está quase sempre, né? E aqui é a primeira vez que eu posso ser um bom calouro, né? Nesse primeiro momento. Mas eu vou fazer o que eu faço no Antenados. Liga aí para umas 10 pessoas, que é bom, né? Bacana. Obrigado pelo carinho e vamos tentar aí bater um papo legal. A senhora disse tudo. O assunto parece ser polêmico.
Mas por incrível que pareça, ele é mais simples do que se possa imaginar. Verdade. Muito verdade, simples. Verdade, isso aí. Vamos ajudar, né, a simplificar, a entender essa simplicidade dessa realidade, sem dúvida nenhuma. A gente completa o nosso time de hoje, o Ulisses Torres. O Ulisses, ele é pastor da Igreja Comunidade Batista Vida e ele também é mestre em Ministérios Globais e é o coordenador de Missões Rio, da Convenção Batista Carioca. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente também, querido. É um prazer estar com vocês, com os outros debatedores. Acredito que eu vou aprender muito mais do que tentar emitir uma opinião. Mas com certeza, como está escrito em Atos 13:36, servir ao propósito de Deus na nossa geração, como Davi fez, e a gente vai tentar servir ao propósito de Deus nessa geração aqui nesse bate-papo também. É isso aí, é isso aí. Muito bom. É, de fato, um assunto assim, né, que a gente precisa falar sobre ele. Muitas vezes a gente vê sempre as pessoas falando, a igreja hoje é isso, a igreja hoje é aquilo, a igreja hoje não é mais, a igreja hoje não é menos, né? A gente fala muitas vezes aí, né, os cristãos na igreja primitiva, eles falavam mais de Jesus, tinham mais vida com Cristo, morriam pela fé, e a gente às vezes perde a noção de quantos cristãos hoje estão morrendo por conta do Evangelho. Talvez nunca tantos cristãos tenham morrido por conta do Evangelho do que nos tempos de hoje. Por não negar a sua fé, né? Por não negar a sua fé, exatamente. Porque, na verdade, uma coisa que a gente vê é na igreja primitiva, e a gente busca na igreja atual do século XXI, é que o cristão ele se torne incorruptível, que ele não negocie a sua fé, que ele não negocie a sua posição em Cristo diante de Cristo, né? Então, essa diferença que eu posso começar pontuando, que esse povo, lá do livro de Atos, né, eles buscavam a Deus em primeiro lugar, né? Eles ouviram Jesus falando, não andeis ansiosos por nada neste mundo, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu tenho uma discípula minha que ela estava afastada, ficou alguns anos afastada, e ela, assim, por ser do meio artístico, então ela, muito em conflito, né? E eu falo assim, olha, busca o reino de Deus. Busca o reino de Deus em primeiro lugar. E você verá as outras coisas, você conquistará. E ela não aguentava mais, né? Ela me aturava, porque eu mandava e-mail, você está buscando o reino de Deus, tá bom? Mas louvado seja Deus. Esse papel sacerdotal, essa paternidade, que também evidencia uma característica da igreja primitiva. Isso. Primeiro a gente tem que pensar que ela foi a primeira. Então, é muito complicado você ter algo igual ao que foi primeiro. O primeiro telefone foi um. Hoje nós temos vários tipos de telefone. Então, querer comparar e fazer uma análise radical, igual, não vai ter como. É uma outra cultura, um outro conceito, um outro pensamento, um outro povo. Eu costumo brincar com os meus amigos. Qual é a nossa ideia de multidão? A nossa ideia de multidão é 10 mil, 5 mil. Em Atos 2 diz que a multidão dos que ali estavam reunidos era de quase 120 pessoas. Então o conceito de multidão não era o nosso conceito de multidão. Essa percepção, mas essa paternidade sua de estar próximo. Eu acredito que o grande problema hoje da igreja atual é esse distanciamento entre sacerdote Mas, pastor Anderson, você colocou uma coisa interessante, né? Que a gente não pode comparar, vamos dizer assim, literalmente. Mas existe uma coisa, Celeste e pastor Ulisses, que a gente sabe que a essência ela permanece. As grandes invenções do mundo, eu tenho assistido alguns documentários e converso muito com meu genro, que é doutor em morfologia, professor de universidade. As grandes invenções, elas sofrem mudanças, mas ela tem uma essência. Por isso que eu disse sobre essa paternidade. O apóstolo Paulo vai dizer assim, vocês podem ter 10 mil aios. Ou seja, vocês podem ter 10 mil mestres, 10 mil pregadores, mas vai faltar para vocês pais espirituais, e eu vos gerei. Essa paternidade, em alguns momentos, a gente se perde. Primeiro porque a liderança não consegue ser pai. E segundo, as ovelhas não conseguem ter a paternidade, porque a geração hoje consegue receber a minha oração, mas não consegue receber a minha orientação. Isso é uma coisa então, muito eu sou bom para orar. Eu sou bom para orar, mas olha não sou só, bom para orientar. A questão do sacerdote, da pastora, daquele que está discipulando, não é ser pai, na minha opinião, e nem ser mãe. É levar aquela pessoa ao pai, apresentá-la ao Senhor
Deus Todo-Poderoso, mostrar que o reino de Deus é o caminho, que Jesus é o caminho para se conquistar a plenitude de vida, como Jesus diz em João capítulo 10, versículo 10. O ladrão veio somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. O que é vida e abundância? Mas eu penso que a questão ela é muito mais de princípio do que de conceito. Isso. Porque a igreja atual, a igreja na contemporaneidade, ela tem trabalhado muito a questão conceitual. O que é preciso para crescer? Isso. O que é preciso para plantar novas igrejas? O que é preciso para alcançar o sucesso que é proposto pela sociedade, que é o número de pessoas que foi muito bem colocado. Acredito que a igreja primitiva e a igreja na contemporaneidade, elas precisam refletir sobre os princípios, porque os princípios eles não mudam, os conceitos sim. O princípio de pedir perdão, o princípio de pedir perdão era feito de uma forma, levando o animal para o sacrifício. A gente mantém o princípio de pedir perdão, só que agora a gente não leva o animal para o sacrifício. A gente vai em busca do nosso Senhor Jesus e pede perdão por ele e através dele ao Pai. O sacrifício já foi feito, não e aí, outro. Quando eu falo sobre essa questão da paternidade, Sandra, veja bem, um jogador de futebol, ele chama o seu técnico de professor. Sim. Um cidadão que às vezes fica na vida dele 6 meses e troca, o time troca. Eu não posso ser apenas a figura que orienta, oro, eu abençoo. Então a pessoa vai no meu templo, né, porque tem seus conflitos, suas crises, ou de repente não tem conflito, nem crise nenhuma, mas decide ir lá. E lá ela ouve um cara que tem de repente na cabeça dela uma unção que pode orar. Mas esse mesmo camarada, para levar ao pai, ele tem que dizer para ela qual é o caminho para levar ao pai. E isso é um pai que faz. Isso. Eu tenho 3 filhos, e eu tenho um de 17 anos que está nessa fase de busca do emprego, de se vai servir quartel ou não. Então, todo momento tem que parar ele e falar assim, e aí? Já se decidiu? Que ele tá vivendo. Exatamente. Então, assim, eu consigo entender que ser pastor, ser sacerdote, é ser, sim, ter uma paternidade espiritual. É você orientar. A questão é essa via, onde as ovelhas, até que ponto elas querem ser orientadas. E na verdade, talvez essa seja uma das características da igreja atual, é um pouco essa falta do pastoreamento, né? Da presença. Isso é uma coisa que tem ficado mais distante. Aí a gente vai para uma realidade atual, o crescimento das igrejas, o tamanho das igrejas, nem sempre o pastor ele pode ser, ele consegue, né, estar tão próximo, mas efetivamente, né, a gente percebe que ter um pastor, um líder, alguém próximo da gente, o nome que a gente quiser colocar nesse momento, não vai mudar, mas com aquela função, com aquele papel de pastorear, é fundamental. Pode fazer absolutamente toda a diferença, né? Sim, nessa trajetória. Principalmente quando a pessoa tem problemas de paternidade. Por exemplo, esta pessoa que eu citei, ela tinha um problema com o pai, que o pai nunca pegou no colo, o pai nunca disse que amava. Então, quer dizer, é só o agir do Espírito Santo para ela poder entender o Abba Pai. Você entendeu? Então, quer dizer, nós como pastores, missionários, como discipuladores, nós temos que entender, eu penso assim, ajo dessa maneira, também sou capelã internacional, né? E a minha capelania é totalmente diferenciada, né? Porque ela não se restringe ao hospital. Deus coloca algumas pessoas para que eu vá além do hospital. Que eu vá à casa e vai por aí fora, né? Porque eu sinto que aquela pessoa precisa, por causa disso, muitas vezes. Algumas são cristãs e não tiveram cuidado como ovelha. Não estou aqui criticando ninguém, não é isso? Né? Ministérios muito grandes, não tem como o pastor passar como na entrada do templo, né? Estava Pedro, né? Indo para o templo, né? E o coxo, eles eram colocados ali para poder pedir esmola e ele pedindo ajuda. O que ele diz? Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta-te e anda. E anda, verdade. Toda essa essência de uma igreja institucional, que a gente tem que observar sempre que a igreja é organismo e igreja organização. A igreja organização tem todo esse aparato de presidente, vice-presidente, diretoria, departamento disso, daquilo. Você está com um problema? Você está com um problema aí? Procura o departamento tal. Você está com um problema aqui. Aí o cara quer falar com o pastor, mas não, isso aí não é comigo. Isso aí mas na cabeça dele é o pastor. Aí a pessoa quer um bate-papo. Não, então você vai no gabinete tal. No que tange ao organismo, que você está falando, de Cristo ser o cabeça, é que a gente às vezes se perde nessa ideia do corpo. Eu pratico luta. Eu tive uma lesão na perna. E aí essa lesão durou um bom tempo. E foram me aparecendo ínguas por todo o corpo. Por todo o corpo. E chegou uma hora que
que eu não sabia definir por que eu estava com tanta íngua. Aí eu fui no médico e falei assim, é porque você está com uma lesão na perna. Eu disse, mas a lesão na perna, eu estou com íngua debaixo da axila, estou com íngua aqui. Ele disse, todo o corpo sofre. Eu disse, tá aí o segredo. Quando você percebe essa essência de uma igreja, organismo, que o sofrimento de um abala a todos, nós conseguimos entender o que era a igreja primitiva. Atos 4:37. E entre eles não havia necessitado algum. Talvez seja esse encaixe que falta de eu conseguir compreender que tua dor é minha dor e tua alegria é minha alegria. Uma coisa que a gente até começa a perceber, né? No mundo atual é essa coisa de cada um olhando para o seu próprio umbigo, né? A gente está perdendo a característica da humanidade. Mas olha só, eu preciso ir para o nosso primeiro intervalo, eu vou para o intervalo e volto. Eu queria que a gente pudesse estabelecer assim, quais eram as principais características da igreja primitiva. Muito bom. Que se a gente olhasse para, né, conseguisse perceber o que era forte naquela igreja, como princípios, né? Como aquilo que é a essência, como é aquilo que é a proposta para a Igreja de Cristo. Porque eu acho que é para isso que a gente vai ter que olhar, para poder comparar com os dias de hoje, porque senão não vai fazer sentido, né? Porque a Igreja de Cristo é uma só, ontem, hoje e sempre, né? Para essa não tem mudança, eu acho que nisso a gente concorda, certo? Então tá, vamos para o intervalo e a gente volta já. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. É isso aí. Você tem parado alguma vez para pensar e comparar, por exemplo, a igreja primitiva com a igreja atual? E onde é que você se coloca? Como uma pessoa crítica que só vê problemas na igreja atual e nenhum tipo de problema na igreja primitiva, ou você consegue enxergar a evolução da igreja de Cristo, a presença da igreja de Cristo, uma igreja que se manterá viva até Jesus voltar, né? Viva, íntegra, plena e pura até Jesus voltar, né? É isso que a gente quer gerar em termos de reflexão. Quais são as características da igreja primitiva? Penso que a igreja primitiva, ela tinha uma característica que hoje a gente não tem muito evidente nas nossas igrejas, não por maldade, mas às vezes por falta de ensinamento mesmo, que é o ir. A igreja, como o pastor disse no último bloco, ela tinha uma característica de amar as pessoas ao redor e ver os milagres de Jesus acontecer ao redor daquela igreja que se reunia. Mas quando Jesus faz o chamamento para a grande comissão, que é importante a gente frisar que existe a missio Dei, né? A missão é de Deus, nós somos participantes da missão. Por isso nós somos comissionados e não missionários. Então eu sou um comissionado a fazer um trabalho. Qual é o meu trabalho? Fazer discípulos, ir por todas as nações. A igreja, ela encontrou... Paulo chega a dizer, ai de mim, se ai de mim. o evangelho. É verdade. Então quando a igreja se concentra somente nela, em fazer o bem para ela está fazendo uma das partes daquilo que o Senhor propôs. Por exemplo, no Rio de Janeiro, hoje temos 8.300 adolescentes que passam por medidas socioeducativas. Todos estão em alguma unidade, em 26 unidades do estado do Rio de Janeiro. A gente faz um trabalho lá semanalmente, mas a gente não consegue atender os 8.300 adolescentes. Qual é o papel da igreja? Hebreus 13 fala que a gente tem que visitar aqueles que estão presos como se eu estivesse preso com ele. Só que a igreja, ela, acredito que é uma característica do nosso tempo, em virtude daquilo tudo que foi dito, a gente se importa pouco com o outro. Se importa pouco com a necessidade do outro, inclusive de quem está dentro da igreja. Então, quando nós voltamos a perceber a proposta da igreja primitiva, a partir de Atos 2, a partir do verso 38, é que eles tinham tudo em comum, eles queriam estar juntos, e porque eles queriam estar juntos, aqueles que estavam do lado de fora queriam participar daquilo que estava acontecendo. Chamava a atenção, né? A gente precisa voltar àquela igreja que vai de contra a necessidade da sociedade. Essa ideia de uma igreja que, por muitas vezes, ela funciona no seu culto e não funciona para a sua sociedade, é o que realmente começa a ter essa crise. Em 2004, eu lancei um livro chamado A Igreja dos Sonhos de Deus. Foi um pouco polêmico, porque eu falei algumas coisas que muita gente não queria ler, né? Mas eu fiz exatamente essa distinção. E eu começo com a base principal. Cristo sendo o centro. A igreja é de Cristo, então Cristo tem que ser o centro. Eu não posso ter subterfúgio, eu não posso ter mecanismos que atraiam alguém que não seja Cristo. Porque o interesse e a motivação sempre vai ser desviada. Isso sempre aconteceu desde os tempos bíblicos. A Bíblia diz que o povo ia ver a Lázaro, a quem Jesus ressuscitara. E ao ver Lázaro, cria em Jesus. Ou seja, o cara pode ir para a igreja por qualquer motivo. Quando chega lá, ele tem que conhecer Cristo. Essa é a questão.
Quando você conhece Cristo, você evidencia Cristo para todos. É onde você tem uma igreja que funciona para a sociedade. E nessa visão social é que a gente, infelizmente, às vezes peca. E aí outras religiões fazem o que a gente não faz, que é assistência ao órfão, assistência ao viúva, à viúva, aos hospitais. Porque a gente fica muito achando o seguinte, igreja é culto. Qual é o evento? Qual é o nosso conceito de igreja? Igreja, culto, nós funcionamos bem, perfeitamente. Terça e quinta, domingo de manhã, domingo à noite, escola bíblica dominical. Agora, essa igreja social, essa igreja que diz o texto que ela crescia entre os seus e com os de fora, essa igreja que fazia o carcereiro ver o Paulo e Silas dentro da prisão cantando e ele pergunta, o que eu posso fazer para ser salvo também? Qual é o tipo de igreja que nós estamos sendo para chamar a atenção da sociedade? De que não está lá Olha, nessa igreja, uma colocação, né? que você colocou, Celeste, quando voltamos agora, depois do intervalo, sobre características, né? Então eu quero apontar uma característica da igreja primitiva e que falta na igreja atual. Unidade. A igreja crescia porque havia unidade. A igreja crescia porque eles tinham um objetivo, pregar a palavra de Deus. A igreja crescia porque os problemas eram resolvidos dentro da palavra de Deus. A igreja era observada por aquele período onde muitas manifestações de outros povos, Jerusalém estava ali, os romanos estavam ali prontos para, como aconteceu em 70, quando Vespasiano destruiu Jerusalém, e derrubou o templo, e eles tiveram que se dispersar mesmo, mas até 70 eles estavam ali sendo observados. E a igreja, ela crescia em número, ela crescia porque o Espírito Santo trazia, por causa do testemunho deles. Era decorrência, né? O crescimento numérico. O mundo ali deles, né? Diferente de hoje, que se Sim, busca o porque crescimento. é aquele negócio, quando Paulo diz assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, né? É mais fácil você encontrar hoje uma pessoa que diz, não, eu não posso pedir que sejam meus imitadores porque eu estou em construção. Ora, Paulo também estava em construção. Se você ler as epístolas de Paulo, você vai ver que aquele homem foi extremamente reconstruído pelo Espírito Santo. Era um homem grosso, arrogante, a chegar até o ponto de ser um homem mais sensível, né? Agora, e quando ele falou isso, ele estava no início do seu trabalho. Então, a gente tem que buscar o quê? Sermos semelhantes a Cristo. Sandra, a questão do social é consequência, só um instantinho, pastor, ela é consequência, porque quando eu busco o reino de Deus em primeiro lugar, quando Jesus falou assim, dos 10, 2 vou-los dou. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo. Então, se você busca a Deus em primeiro lugar, você ama a Deus em primeiro lugar, você vai amar o teu próximo, você vai fazer o social, você vai compartilhar, você vai sair da igreja e ver que tem aquela família no pão doce, você vai parar o carro, você vai dar carona. Você vai observar aquele irmão que vem com o mesmo sapato várias vezes à igreja, você não vai esperar ele pedir, você vai chegar e vai ofertar. Isso vai fluindo, né? Não pode ser uma coisa, Jesus não quer, ele veio, eu penso assim, para me libertar, não me tornar cativa de legalismo, de nada. Eu sou livre, porque ele me deu essa liberdade quando ele morreu e o véu foi rasgado, né? Então eu tenho esse livre acesso. Então a gente tem que sofrer esse impacto para que outras venham se impactar. É quando Cristo volta a ser o centro. Porque quando ele é o centro, ele literalmente, ele move você a fazer essas coisas. É interessante tem que buscar você falar essa expressão de Paulo. Eu sou um admirador de Paulo, como muita gente é. O linguajar, a forma de expressão, se você pegar isso e colocar isso hoje, assim, pô, meu irmão, cara é marrento pra caramba, velho. Posso ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Se você observar, Paulo vai dizer em Gálatas, eu, Paulo, apóstolo, não por homens, mas por Deus. Aí tu pega essa mesma expressão e coloca num Twitter hoje, que cara marrento, cara metido, cara acha que é então, o nosso conceito, aí é onde eu faço o paralelo desse raciocínio, sobre a igreja primitiva e a igreja atual. Porque em alguns momentos a gente quer vender uma imagem de uma humildade maior do que a igreja primitiva. E em alguns momentos a gente tem uma soberba que a igreja primitiva não tinha. E se você souber pontuar o equilíbrio, é que falta no nosso meio. A igreja primitiva tinha seus problemas. A igreja primitiva tinha seus defeitos. A igreja primitiva não era 100% certa. Ela foi a primeira. Se você pega o conceito básico, vou usar um exemplo. Talvez a gente pudesse dizer, me permita, não era 100%... Porque o certo, é que eu estou usando um linguajar aqui simples, para que todos entendam, Celeste. Assim, se você pega um exemplo simples, Atos 6. Por que foi criado os diáconos?
Começou a ter problema. Começou a ter problema, porque o cara tinha que pregar, servir, aí os apóstolos, para que não haja... Só porque, agora eu fiquei preocupada como uma espectadora, né? O grande problema, veja bem, quando o povo de Deus saiu lá de Israel, lá do Egito, a gente tem os 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Pentateuco. Para cada livro ali tem uma explicação, tem uma justificativa de Deus. Quando você vê Deuteronômio, quando você vê Números, Deus está ordenando a Moisés ele contabilizar, ele numerar, ele separar em tribos, porque se ele não organizasse, ia ser uma bagunça geral, não ia dar. Então, a igreja primitiva, ela estava se estruturando, se organizando. Então, eles foram vendo as necessidades que surgiam, né? Então, haviam os líderes, os apóstolos. E os diáconos foram levantados, né? Porque diácono... Então, deixa eu só concluir meu raciocínio aqui. Deixa eu concluir meu raciocínio. Só para você entender o seguinte. Primeiro, o povo que sai do Egito é um povo. Sim. O povo da igreja primitiva é outro povo. Mas eu estou falando, sabe de quê? Sim. De organização. Então, a organização, mas a organização ela só existe porque houve um problema. Você não organiza o que já está bem feito. Ou a partir da identificação de uma necessidade. Sim, exatamente. Né? De uma necessidade. A igreja, concordo com a senhora, discordo de você. Onde eu quero chegar no meu raciocínio, que essa não me deixou concluir, é muito simples. A igreja primitiva estava se organizando. E quem disse que a igreja atual está pronta? Aonde está escrito, quem me prova que essa igreja de hoje, do século XXI, não está se organizando? A gente continua acertando e a gente continua errando. Claro, somos humanos. Eu queria chegar aí, o meu raciocínio era esse. Quando eu digo que a igreja criou os diáconos, não é porque ela estava bagunçada, é porque ela precisava de organização. Você me desculpa, mas foi isso que eu entendi. Não, ok, beleza, o direito seu. Da mesma forma que a igreja de hoje está sempre buscando... A gente está aqui por causa disso. A razão pela qual estamos aqui é porque nós queremos acertar. E nessa vontade de acertar, às vezes você erra. Sim, com a gente não pode criar uma ideia, tipo assim... Não, você pega as cartas de Paulo, você estava dizendo em off aqui, ouço falar que há entre vós... Olha as expressões de Paulo. Metiu o sarrafo. Ouço falar que há entre vós... E aí abre até um parênteses aqui para um raciocínio de, por muitas vezes, a gente que faz gabinete, não poder pregar no altar o que foi conversado no gabinete. De jeito maneira. Porque diz que o pastor é fofoqueiro. Só que o que eram as cartas paulinas? Não era uma fofoca por dentro de fofoca, ó. Paulo, ó, tá acontecendo isso aqui em Corinto. Aí ele mandava a carta, ó. Ouço falar que há entre vós, gente assim, assim, assim. Ouço falar que há entre vós uma igreja que estava se acertando. E quem disse, repito, que a igreja atual, que tem tecnologia, que tem templos com 10, 15 mil membros, está pronta. Ela continua se acertando. Essa questão das características, pontuei no primeiro bloco a questão da gente voltar para os princípios. Uma outra característica nesse segundo bloco que eu gostaria de pontuar é a questão da igreja partir do lar para o templo e não do templo para o lar. As igrejas, no início, elas tinham como principal característica que aqueles que compunham a igreja, eles eram gestores da sua casa na questão religiosa também. Então, eles se reuniam nos lares e depois se reuniam em outros lugares. Hoje a gente faz diferente. Tanto é que a evangelização no Brasil, a partir dos norte-americanos, foram assim, né? Eles vieram aqui, construíram templos e depois foram evangelizar. A proposta de Cristo era totalmente diferente. Primeiro evangeliza, utiliza as casas e depois, se crescer, como Pedro quando prega, milhares de pessoas se convertem, se batizam, depois vocês procurem um espaço. Mas eu acho que a questão hoje, ela fica complexa por isso. Porque a gente inverte a proposta que foi dada por Jesus. A questão do discípulo, quando a gente fala que a gente não pode pregar aquilo que a gente ouve no gabinete, isso é uma crise. Por quê? Porque a igreja está muito grande. A minha igreja é pequenininha. A minha igreja começou na casa. Eu fui inspirado pelo meu discipulador de começar uma proposta a partir da minha casa junto com a minha esposa. Então todos se conhecem. Hoje a gente cresceu um pouquinho, está com um grupo maior de 60 pessoas. A gente não quer crescer mais que isso, a gente quer plantar uma outra igreja. A proposta são igrejas pequenas e não igrejas grandes, com seus pastores podendo cuidar de todas as suas ovelhas, pastores que são bivocacionados, que não dependem financeiramente da igreja, mas têm uma outra profissão. Existe toda uma proposta que foi incitada a nós lá no início, com certeza concordo que essa organização inicial foi para aquele tempo e que hoje a gente vive um novo momento, existem vários modelos, como células, pequenos grupos, são importantes? São, mas a ovelha necessita do pastor. Isso. E a célula, o pequeno grupo, não substitui a função pastoral.
Eu acho que a complexidade desse tempo, não um erro, não a falha, mas a complexidade desse tempo é que, em virtude dos grandes grupos que nós reunirmos, nós temos dificuldades de pastorear as nossas ovelhas. E aí eu volto ao Bill Hybels, quando ele diz uma frase muito interessante, apesar dele ser pastor de uma grande igreja, mas quanto mais um líder se parece com Cristo, mais as pessoas vão querer ser lideradas. Como é que uma pessoa vai saber que eu me pareço com Cristo se ela não frequenta a minha casa? Isso aí. Eu acho que essa é a questão. Não tem como. Eu acho que essa é a questão que a gente precisa refletir e debater. Perfeito. Vocês acham que a igreja, ela efetivamente precisa ser modernizada? Sim e não. Houve um silêncio. Então, gente, faz o seguinte. A dama do... Olha, depende de que aspecto, né? Porque... Sandra, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo, que eu Tá. já preciso dar um break, eu vou para o intervalo e a gente volta, tá? ok. Tem mais tempo para vocês pensarem. Tá, ótimo. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Aqui numa reflexão, né? Igreja primitiva versus igreja atual. E aí, a igreja precisa se modernizar? Ela deve buscar a modernidade? Eu penso que eu usaria um outro termo, ela se ajustar, né? É como se você precisasse de uma aculturação. Quando você faz missões, você não tem como sair daqui para a África sem conhecer os hábitos do povo que você vai trabalhar evangelizando. Então, se você chega em uma igreja local, como o pastor Ulisses falou no outro bloco, sobre a questão de conhecer o pastor, frequentar a sua casa, né? Cada local é de uma maneira. Então, a gente tem que respeitar até a multiforme graça e sabedoria de Deus, porque Ele prepara povos, vamos dizer assim, diferentes para momentos diferentes. Agora, modernizar é muito forte, porque, veja bem, hoje a gente vê algumas igrejas modernizando e saindo da essência da palavra, saindo da questão de buscar o reino de Deus e a sua justiça, saindo da questão da liberdade, caindo na libertinagem. Então, quer dizer... Na modernização fica a mundanização, né? Fica a mundanização. Você, ao invés de ser o sal na terra, né, você está trazendo o insípido para dentro. Porque nós temos o quê? Nós temos que ser testemunhas, nós temos que ter o sal onde a gente estiver. Então, tem coisas que você não pode negociar. A modernização, por exemplo, eu uso calça comprida, eu estou de cabelo curto, eu estou moderna, né? Eu entro em vários ambientes, eu vou da classe A à classe Z, né? Então, eu não mudo. Eu sou a pastora Sandra, eu sou a Sandra, aquela que toma um café numa xícara com ouro na borda, como entro também numa comunidade, tomo um cafezinho, sentada no banquinho, mas a minha essência eu não mudo. Então, quer dizer, mas sou moderna, né? Gosto de coisas, de um bom telefone, de um bom computador, isso é ser moderno. Mas tem coisas que eu posso também abrir mão e ficar só com essa modernidade e esquecer o fundamental. Eu estou aqui hoje no programa acompanhado da minha filha, Carol, que quando nasceu coração aberto, totalmente aberto. Foram 11 meses, morre, não morre, 8 pneumonias bacterianas. O meu pastor, na época, o pastor Valmir Cohen, eu cheguei para ele uma semana antes da consulta principal, que seria internação e cirurgia, falei para ele, olha, a minha filha precisa de um milagre, né? Até para sair da cirurgia. E aí a igreja Nova Vida do Engenho Novo, quase 3.000 pessoas naquele dia no culto, ele pegou a minha filha no colo, como se estivesse apresentando, com 11 meses, e falou assim, Senhor, aqui está a Carolina. Carolina precisa de um milagre. E nós cremos em milagre e agradecemos o milagre na vida da Carolina. Foi só isso tudo. Na semana seguinte, foi constatado pelo médico que ela não tinha mais nada. Então, o poder está na simplicidade, na questão de você ser simples, independente se você está moderno, se você usa data show, se você usa computador, se você prega com tablet, se você... O importante é aquilo que está dentro de você. A sua simplicidade diante de Deus, reconhecendo a autoridade dele sobre a sua vida, né? Reconhecendo a soberania de Deus, porque hoje a gente vê assim, eu determino, eu não posso determinar nada. A igreja primitiva, ela recebia
as dádivas que vinham dos céus, né? E a igreja hoje, porque moderna, às vezes a gente olha na perspectiva de modernizar a esfera tecnológica, o som, a luz, né? E eu acredito que está muito mais na linguagem. A linguagem, eu tive uma experiência no estado do Rio de Janeiro. Eu fui pastor na Baixada Fluminense, num município chamado Belfor Roxo. Conheço bem. E eu fui pastor num bairro chamado Icaraí, em Niterói. Dois polos extremos. Totalmente diferente. E você não pode usar o mesmo linguajar. Não. Você não pode falar, porque a realidade do povo de Belfor Roxo é uma, e a realidade do povo de Icaraí é outra completamente diferente. Para mim, nesse conceito de ser moderno, é muito mais a linguagem. Porque eu sou oriundo e sou da Assembleia de Deus, mas eu aceitei Jesus numa Assembleia de Deus, aquela bem radical, há 22 anos atrás, que mulher sentava de um lado, um homem estava do outro. Eu sempre brinco com isso. Eu aceitei Jesus numa segunda-feira, no domingo eu estava sendo disciplinado, porque no sábado eu joguei uma bola. Então, tipo, era muito... Então, o culto de doutrina, o culto de membro, o assunto era cabelo, brinco. Hoje você não pode ter esse tipo de linguagem, você não pode ter essa... Um adendo aqui, pastor, só um instantinho, com licença, né? Eu sei que você me ama, não vai brigar comigo. Nada, a questão da linguagem, ele tocou no assunto agora porque eu falei antes que eu vou da classe A à classe Z, tanto dentro do tempo quanto fora do tempo, que eu tenho emprego fora da minha igreja, em outras denominações, né? E veja bem, a minha linguagem também não muda. Veja bem, mas eu quero que você dê o seguinte, eu faço palestra para médicos. Eu também. Eu quero só que você entenda aqui o seguinte. A linguagem, quando eu falo para médicos, porque eu sou membro da Sociedade Brasileira de Mastologia, eu falo numa linguagem mais erudita, mais científica. Lógico, então. Quando eu falo dentro da comunidade, mas eu não erro português. Não, a essência permanece. Só concluir. Eu saí daqui do Brasil, eu fui fazer 2 batismos em Berlim, na Alemanha. Eu fui só para fazer isso. E aí eu acabei ficando mais tempo lá. Começamos a fazer reuniões em casas. Em casas. E aí ia brasileiros, mas foram várias pessoas da própria nação. Um dia, depois do culto, num bate-papo, conversa vai, conversa vem, conversa vai. Coisa que você faz normal, você tá aqui, pô, aqui Barra é legal, mas pô, se a Barra tivesse um acesso melhor, você usa uma terminologia normal, você está dizendo. Eu falei, poxa, Berlim é um lugar muito bacana, mas se aqui tivesse isso assim, ia ficar melhor ainda. Um alemão, em alemão, falou pro outro assim, papá. Aí eu disse, o que aconteceu? Eu disse, pastor, para agora. Eu disse, porque eles são traumatizados. Aquele povo é traumatizado. Aquele povo é traumatizado com qualquer tipo de liderança que queira mudar a forma deles pensarem. E ele diz assim, o que o alemão falou pro outro? Esse cara tem pensamentos altos. Ou seja, eu no meu jeito de falar, eu não estava ali confrontando a cultura deles. Então, quando eu digo dessa modernidade, você disse bem, quando você vai para tal lugar, você tem que conhecer. Quando eu digo sobre a linguagem, a essência sempre é Cristo. A Bíblia é a palavra. É muito importante. O Evangelho nunca pode ser deturpado, modificado ou adequado. O Evangelho vai fazer carinho e o Evangelho vai confrontar. Mas essa linguagem, você não pode chegar para um jovem, que o moleque está ali andando de skate, né, e dizer, jovem, a paz do Senhor Jesus Cristo. Pô, ele vai falar... Eu queria aproveitar esse gancho da Alemanha. Teve o Dietrich Bonhoeffer, né, o teólogo alemão, que é muito conhecido pela sua vasta literatura, e ele foi preso durante a época do Hitler. E ele escreve em um dos seus livros uma frase muito interessante, que é: o discípulo de Jesus muitas vezes não sabe para onde vai, mas ele sabe que está seguindo a Jesus. Eu acho que dá para falar isso para um garoto de skate. Se a autoridade que o Senhor me der me orientar naquele momento para falar isso, eu tenho que falar. Em um dos dias eu estava lá dentro de uma das unidades do Degás, em Bangu, antigo Bangu 1, que agora é Educandário Santo Expedito, e lá estava uma facção criminosa e eles estavam passando por um problema. Naquele momento, apesar da grande maioria ser analfabeto, não saber ler ou escrever, eu tive que usar o linguajar cristão com eles, porque eles compreenderam aquele linguajar cristão e naquele momento eles obedeceram àquela orientação que estava sendo dada. A minha questão é a seguinte: a gente precisa conservar a sã doutrina, mas modernizar a forma de se comunicar.
Paulo Freire, que é um pedagogo, apesar de não ser cristão, ele falou, quando você for ensinar, leve em consideração o conhecimento de quem ouve. Eu acho que essa é a questão. Se a pessoa entende melhor através de amparatos de luz, de iluminação, de vídeos, a gente precisa usar. Porque é mais importante a mensagem verdadeira ser pregada. É mais importante vidas se converterem a Cristo Jesus. É mais importante eu morrer tentando fazer isso do que simplesmente me adaptar. Porque a pastora Sandra falou isso no primeiro bloco. Uma característica daquele grupo de pessoas é que eles estavam dispostos a morrer. Morrer, perder a sua vida literalmente. E isso pode acontecer no nosso tempo, apesar da não perseguição. Eu militava no movimento estudantil quando eu era adolescente. Quando eu encontrei Jesus, eu falei, eu não posso mais. Eu preciso morrer para isso e viver a vida que Cristo propôs para mim. Aí pessoas não entenderam. Teu jeitão pra ser pessoas não entenderam isso. Ó, semana passada eu tomei a decisão de sair no Facebook. Não quero mais ter conta no Facebook. As pessoas acharam que eu estava triste, chateado. Não. Eu entendi que nesse momento da história, o Senhor mandou eu morrer para algumas coisas para me dedicar à obra dele. Se você me dá licença, ser testemunha, porque ele estudou com a minha filha caçula e literalmente ele morreu. Porque o pastor Ulisses, ele morreu mudou. No Facebook, morreu mesmo. Mas mais ainda quando ele se converteu. Foi realmente uma conversão. É porque, na verdade, o Evangelho de Cristo, ele transforma de verdade. Amém. Né? Amém. Quando você entende esse Evangelho, quando você... Isso é aceitar Cristo. É buscar, é trazer para a tua vida as transformações que o Evangelho propõe. Você levantar a mão e dizer, sim, eu aceito Jesus, mas continua tudo com... Isso não é Celeste, aceitar quando Cristo, a mulher né? do fluxo de sangue foi até Jesus, ela foi atrás da fama de Jesus ou do Jesus da fama? Ela foi atrás do Jesus da fama. Quando ela disse assim, apenas eu tocar, eu vou ficar curada. Então, dele saiu virtude e a cura veio. Então, o que a gente tem que buscar hoje, me desculpe, é a questão desse pleno conhecimento, intimidade com o Senhor e, através do Espírito Santo, estar pronto para ser usado em qualquer momento. Você quer ver uma coisa? O Facebook, que também às vezes eu penso em deletar, mas como eu lido com pessoas com câncer, tudo isso, então a gente usa aquele espaço. O Espírito Santo ainda não me disse o que fazer, mas eu fico vendo assim alguns irmãos, pastores, colocando a questão de política, xingando um, xingando o outro, não sei o quê. Eu não estou aqui para defender um lado nem o outro, não. Né? Eu me decidi a não me posicionar por uma questão minha, pessoal e espiritual também. Mas aí daqui a pouco vem com versículo, gente, isso aí confunde. Gente, eu queria ter duas perguntas ainda que eu não quero deixar de fazer para vocês, né? E o nosso tempo ele já está praticamente acabando. É assim, porque a gente já falou aqui, né? Você falou de um exemplo de milagre agora, recente, né? A gente está trazendo histórias desse tipo. Vocês já citaram aqui o exemplo do coxo que foi curado, né? Isso. Não tenho nada, mas te dou o que eu tenho. Vai lá, levanta, anda. Hoje, né, esses milagres da igreja, eles são ainda... Por que hoje parece que as pessoas não acreditam em milagres? Aí quando a igreja começa a trabalhar com milagres, parece que há uma descrença. Esse tipo de milagre ainda é para os nossos dias? Com certeza. Sim. O grande problema, a pergunta que eu sempre ouço é por que não acontecem mais milagres como acontecia no dia de Jesus? Por que não acontece mais milagre no dia da igreja primitiva? A razão é muito simples. Pensamento meu. Deus não divide sua glória com ninguém. E em detrimento a alguns milagres, o homem se sobressai. O foco de Cristo sai. E fica o apóstolo fulano de tal, o bispo ciclano, o pastor ciclano. Eu já vi paralítico andar. Eu já vi gente ser curado de câncer. Já vi gente ser curado de AIDS. Já vi gente ser cego ver. Já vi mudo falar. Mas entendo que a glória é de Deus. O problema hoje nosso é que quando vamos trazer o pastor que tem um ministério da cura... Meu irmão, há um sensacionalismo não para Jesus. Que só ele cura, né? Para o indivíduo. E aí Deus não divide a sua glória com ninguém. E aí eu vou usar uma linguagem bem simples. Quem me conhece sabe que eu sou um cara muito tranquilo. Eu não sei falar difícil, não sei falar bonito. O cara paga mico. Porque faz aqueles eventão para trazer o cara, vai fazer aí... O povo vai estar doente. Aí não acontece nada. Aí diz que o povo aqui não tem fé. Mais não fácil é o povo que não tem fé. Não é o povo que não tem fé. É Deus que conhece o coração daquele indivíduo e sabe que a glória não vai ser de Deus. E depois também tem a questão da soberania de Deus. Houve o testemunho que a pastora Sandra contou agora aqui. E ela usou uma expressão que eu achei fantástica. Ela, no final, ela falou assim, foi só isso com isso tudo. Ou seja, uma oração simples
que não existe essa questão de oração simples ou forte, existe um coração poderosa, né, pastor? Alguém fala assim, pastor, faz uma oração forte. Eu fico, qual é a fraca que eu não sei? É isso aí. Me diz qual é a fraca. Então, acho que a questão também é a concepção de milagre. A gente reduz o milagre a simplesmente a cura. A simplesmente a uma doença que a pessoa era paralítica e voltou a andar. Qual é o maior milagre? Eu acredito que o milagre está na salvação e a pessoa compreender isso, porque existem pessoas que não foram curadas e foram milagres de Deus, pessoas que eram bandidas, Pastor, encontraram Ulisses, Jesus você e deve resolveram. saber, porque está lá no Facebook tudo isso. Celeste, Não tem mais há uns Facebook. anos atrás, o senhor falou para mim... Deus mudou ele, até não tem Facebook. Pois é, mas ele deve ter visto, porque ele acompanhava e tudo. Né? Há uns anos atrás, o senhor falou para mim, toda vez que você sentir no teu coração de orar por um morto, você ora, porque eu é que farei. É isso aí. E eu já vi 2 mortos É isso ressuscitarem. aí. Glória a Deus por isso. Meu neto morreu ano passado. Quando eu cheguei no Rio Grande do Sul, Celeste, e eu vi o meu neto no caixão, meu Deus, que dor. E eu fiz o que o Senhor me pediu. Eu coloquei a mão no corpo do meu neto e eu pedi, Senhor, ressuscita. Mas não ressuscitou. Mas eu glorifiquei a Deus assim mesmo, sabe? Porque eu sei o Deus a quem eu sei. É orar, eu sei um Deus que mesmo não acontecendo aquilo que eu quero, continua sendo Deus. Porque quando Davi morreu, o médico falou para o meu genro, olha, chorando, eu não sei o que eu vou botar na atestado de óbito. Davi não teve motivo para morrer. Aí o meu genro, é um servo de Deus, falou assim, chorando também, só pode botar o que quiser. Porque eu sei que foi o Senhor que levou meu filho. É isso aí, a gente receber de Deus aquilo que Ele tem, que Ele dá para a gente, seja muitas vezes bom para a gente, no nosso olhar, seja ruim. Essa seja compreensão da igreja doloroso primitiva ou não, né? que a gente está falando é uma igreja primitiva que vê o Pedro sendo solto da prisão, mas antes recebeu a notícia que Tiago foi morto. O mesmo evento. Interessante que essa o mesmo evento aí, tem o Pedro preso sendo solto, tem o Pedro sendo solto porque a igreja fazia a contínua oração por ele, mas antes teve o Tiago que foi morto. Só, e Deus não amava Pedro mais do que e o Tiago, povo não está muito preparado para o milagre não, tá, Celeste? Sabe por quê? Nessa passagem aí, quando batem na porta, Pedro, que está voltando, estavam reunidos orando, e a menina foi abrir a porta, ela levou um susto, pensou que era o fantasma de Pedro. Então, sabe, a gente está orando e o milagre tem que estar preparado para o milagre Celeste, também. eu queria fechar aquilo que eu estava falando em relação ao milagre, porque essa falta de entendimento do que é um milagre faz com que as pessoas esperem algo grandioso quando Deus está fazendo coisas maravilhosas do nosso lado. Amém. Eu acho que o grande milagre que eu peço ao Senhor é que nós líderes, nós pastores, nós 3 estamos nisso, sejamos pastores que ensinemos 2 Timóteo 2,2 para as nossas ovelhas. Ensinar pessoas idôneas, encontrar essas pessoas, ensiná-las, que elas têm que ensinar outras pessoas. Por quê? Lá na igreja não tem momento de dízimo. Isso pode ser polêmico para alguns, né? Você tem que ter lá uma música, não tem. Por quê? Porque como as pessoas frequentam a minha casa, como a gente discipula essas pessoas, tem mais 3 pastores comigo, pastor Neander Krau, pastor Henrique Araújo, pastor João Paulo. Então a gente divide o discipulado dessas pessoas, a gente cuida dessas pessoas nas nossas casas, a gente ensina os princípios para elas. Então eu não preciso fazer um momento no culto para que elas vejam um milagre acontecer de uma pessoa da nossa igreja estar passando necessidade, aquelas pessoas foram fiéis no dízimo e na oferta, e a gente pode pegar aquele valor e entregar para aquelas pessoas para que elas façam uma mudança, para que elas comprem uma comida. Eu acho que o milagre é perceber como eu posso ser bênção na vida dos outros. Amém. Porque a minha vida só passa a ser relevante para os outros quando eu abençoo a outra pessoa. Amém. Porque se eu não abençoo uma outra pessoa, minha vida não é relevante nem para o reino, nem para a sociedade. É isso aí. Então essa é a questão do milagre. O milagre é quando a nossa vida passa a ser bênção para a pessoa que está perto da gente. Seja com uma oração de cura, seja com uma oração de libertação, ou seja simplesmente com um abraço. E isso vale para a igreja primitiva e para a igreja atual, sem diferença nenhuma. Sem discrepância nenhuma, né? Gente, eu preciso ir para o intervalo. O último intervalo, que a gente já estourou aqui, mas a gente volta já já. Vamos lá. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. É isso aí, eu acho que quando a gente começa a pensar nessa coisa, né? Igreja primitiva e igreja atual, o grande objetivo é a gente poder dizer assim, vamos parar com essa história de ficar comparando? É verdade. Vamos parar, vamos entrar no mérito daquilo que precisa se entrar no mérito, né? Vamos olhar para a vida de cada um de nós, para a nossa igreja. Examine-se, pois, o homem né? a si mesmo. A si mesmo, né? E aí, vamos nessa, vamos resplandecer Jesus, vamos compartilhar, vamos viver
esse amor pleno de Cristo, Amém. né? É porque realmente esse é, sem dúvida nenhuma, o maior milagre. Gente, olha só, rapidinho, porque o nosso tempo está muito curtinho. Vocês acham que a igreja atual, ela carece de avivamento? Sempre. Você deu essa resposta quando fez a sua colocação. Precisa desse avivamento interior, porque o avivamento não é barulho, não é oba-oba, é a mudança, é o impacto que a pessoa, o membro recebe. Pastor Ulisses colocou isso, pastor Anos colocou isso. Me desculpa, né? Estou meio à frente de vocês. Mas você pode. Mas eu posso, né? São Porque anos de esse amizade. avivamento precisa ser conquistado todo dia. Isso porque aí. cada dia Aviva-me um no movimento. meio dos anos. Isso O aí. pedido do Abacuque não é uma coisa de momento. Congresso Internacional de Avivamento. O cara vai lá, pum, aí 4 anos depois tem crente tocha olímpica, né? A cada 4 anos pega fogo, depois apaga. Então, assim, o avivamento é um processo constante. Seguir a paz com todos e a santificação. É um caminhar. Né? Conheçamos e prossigamos em conhecer Amém. mais o Senhor, caminhando de glória em glória, de fé em fé. O processo é todo dia, é buscar a Deus todo dia, é estar linkado a Deus toda hora. Bem rapidinho, Moisés ficava na tenda, recebeu tudo de Deus. Êxodo 33, verso 11. A Bíblia diz que Moisés saía da tenda e o jovem Josué permanecia na tenda. Josué fez o que Moisés não fez. É isso. Avivamento significa trazer de volta a vida. Russell Shedd, em 2014, no Seminário Betel, ele falava o seguinte, que nós saberemos que uma igreja está passando por avivamento quando ela voltar a fazer aquilo que Jesus mandou ela fazer. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tremendo. Queridos, brigadíssima pela presença de vocês. Excelente reflexão hoje. Obrigada Muito mesmo. bom, obrigada Tá também. bom? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Obrigada a você que está aí em casa também, participou com a gente. E é isso, né? Que você possa vivenciar um avivamento todo dia, na presença de Deus e para a glória de Deus. Amém. Fica com a nossa boa música de hoje, né? Que quem canta para a gente é a Mônica Oliveira. Paz. Que essa vida é pouco para mim, eu sei. Será que tantos caminhos surgirão? Eu sei. Na intimidade perco a palavra e a ausência, e num vazio me vejo perdido. Sei que essa vida é pouco para mim, eu sei. Será que tantos caminhos surgirão?